Se aventure pelas estrelas, busque a presa mais forte. Ela será seu troféu. Torne-se o predador dos predadores. E é assim que começa essa obra de arte. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pop Frame. Aqui quem fala é o Matheus Fonseca. Estão prontos para serem caçados? Porque eu não tô não. Hoje nós vamos falar sobre o novo filme da franquia Alien, Predador, assassino de assassinos. E cara, esse filme tá simplesmente espetacular. Esse filme, ele é dividido em 4 partes. Eu vou falar das 4 partes para vocês. As 4 são a mesma animação, que passam no mesmo universo em linhas do tempo diferente. A primeira parte nós vemos o povo nórdico, onde nós somos apresentados para Arsa, uma guerreira nórdica brutal, onde ela ensina seu filho Andres nos caminhos da vingança. Ela busca vingança devido a um guerreiro, ao ir matar o pai dela, fazer com que o pai dela, para não morrer pelas mãos do inimigo, fizesse com que ela mesma finalizasse ele. E por causa disso, ela busca por vingança. Simplesmente sensacional, gente. Também mostra o predador simples gueirando nas beiradas, que é algo que a gente vê em todos os filmes, ele observando, vendo qual vai ser a melhor presa que vai dar mais honra para ele possivelmente. E a Arsa se mostra essa presa. Ela simplesmente, ao invadir o castelo, ela fica de frente e os guerreiros falam: como que nós vamos invadir? E ela simplesmente responde: pela porta da frente. Ela bate na porta, os guerreiros abrem a porta e ela entra e começa a derrotar todos os inimigos com 2 escudos. Ela tem proficiência em luta com os escudos e literalmente ela faz tudo com os escudos. Ela destrói os inimigos completamente. E a animação também tem gore. É uma animação adulta, com certeza. Dentro desse castelo, nós vemos o Andres, fazendo o seu ato final, que seria ele mesmo fazendo a vingança, como a mãe dele sempre quis, derrotando o inimigo com uma lança. E é aí que finalmente acontece o que todo mundo tava esperando, a aparição do predador. Cara, aquele predador era simplesmente insano. O bichão tinha uns 2, 3 metros, cara. Ele era muito grande. E ele tá com uma arma sônica no braço. É como se fosse um soco sônico. E ele oblitera praticamente toda a equipe dela, só restando ela e o seu filho Andres. Um desses socos, o Andres fica preso numa viga e ela acaba sendo jogada de um penhasco. Assim ela acaba caindo sobre um mar de gelo. E aí nós vemos o que é clássico da franquia Predador. O Predador, ele tá danificado por causa da luta, do combate que ele teve com os guerreiros e por causa dela também, que ela conseguiu desferir alguns golpes nele. Enquanto ela fica debaixo do mar de gelo e suga oxigênio das bolhas de ar, estilo Super Mario 64, o predador fica ali em cima procurando ela, mas não consegue localizar ela por causa do gelo, Ela percebendo isso, ela dá a volta e aí começa o combate. Ela focando em estratégia e o predador focando em força bruta total. O bicho é um burucutu cheio de veneno. Ela sobe sobre um barco, um objeto, pega uma âncora e consegue lançar contra ele, afundando ele. E aí a âncora sobrepassa sobre ele, atravessa o bichão. A gente sempre tem a questão da... Poxa, como que o predador daquele tamanho, com toda aquela força, consegue perder? Poxa, se vocês verem a questão da estratégia que ela armou, é que ele foi na força bruta. Ele foi exposto mesmo. Ele foi querendo só destruir ela. Então ela foi pro lado estratégico. E aí, quando ela consegue escapar disso e ver seus filhos nos braços, infelizmente o filho dela não conseguiu suportar. E aí, onde nós vemos uma surpresa que a gente vai entender mais pra frente, onde ela simplesmente aparece com uma coleira dentro de uma nave e ela vê outro guerreiro e de repente começa a contar a história desse guerreiro, onde é o segundo ato. O segundo ato, nós já vemos uma história no Japão, onde nós vemos 2 irmãos que não pronunciam nem nome, nem nenhuma informação. Praticamente o segundo ato inteirinho é só música, efeito sonoro. Cara, foi cinema, gente, cinema. Aparece
aparece eles crescendo, né, até uma certa idade. Eles se conheciam desde bem de pequenininho. Quando eles têm, acredito eu, né, chutando uns 13, 12, 14 anos, o chefão, né, ele obriga eles a lutarem por um cargo. Só que um deles se recusa a lutar, mas o outro, ele quer o cargo. Então, em combate, o outro acaba derrotando este garoto, que não é falado o nome, e ele consegue o cargo depois de muitos anos. E ele reaparece com uma cicatriz do combate lá atrás, possivelmente a mando de outro clã ou a mando de alguma coisa. Ele invade o castelo no maior estilo stealth. E além do estilo stealth, também aparece o predador. Esse predador é um predador mais skill. Além dele ser skill, as armas dele são mais versáteis. E o cara tá lá, entrando, se esgueirando. Tem uma cena que é muito, muito massa, que ele sobe nos sinos e consegue impedir com que os guerreiros vão fazendo som pra atrair. Ele vai mantendo o lado stealth. É claro que no final ele acaba sendo descoberto, mas ele entra no castelo e começa o combate com o ex-irmão dele. Esse combate é épico e além da coreografia ser impecável, o que mais seria impecável é vocês darem um like, curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Tô me esforçando de verdade pra fazer o melhor conteúdo pra vocês. Retomando, depois disso tudo, os dois se enfrentando, o guerreiro com a cicatriz, ele empurra o irmão sobre o desfiladeiro. Sem querer, né? Não foi querendo, não foi de propósito. Ele acabou caindo e ele tentou salvar e não deu certo e o predador apareceu. E aí começa o combate. Meu, pra mim é a minha parte de combate predileta. Pareceu fácil, mas o guerreiro era muito habilidoso. Mostrou toda a habilidade dele, que ele aprendia com o que acontecia. Esse predador, ele tem vários gadgets diferentes do primeiro, que era só o soco sônico. Ele tinha como se fosse uma lança que ela abria em forma, entre aspas, de um machado. Ele viu a questão clássica do predador, que seria o modo stealth, que seria quando eles ficam invisíveis. Depois tem uma cena onde ele tá no meio do rio e ele encontra o irmão dele novamente. Eles começam um combate rápido e aí o predador aparece e os dois se unem pro combate. E o predador desfere um golpe um dos personagens, onde esse personagem fica ferido, mas os dois se unem para enfrentar o predador. Dois guerreiros extremamente habilidosos e também usam armas do predador contra ele mesmo. Com a própria tecnologia, ele é derrotado. E estratégia, como apareceu em basicamente todos os filmes, a estratégia derrota o predador. Os dois se unem e fazem o ataque final, só que o guerreiro que estava ferido não aguentou. E nisso a gente vê de novo esse guerreiro, o guerreiro da cicatriz, sendo transportado para a nave, e ele vê um terceiro personagem, que seria o ato 3 dos 4 atos. Esse ato 3 é o mais complicado. A questão tecnológica é gritante. É um aviador novato, no caso ele nunca tinha pilotado um avião, ele conserta aviões e nessa ele é chamado pra guerra e tal, e na guerra aparece, né, o predador sobre o céu com a nave invisível muito louca. Ele atira uma vez só e já consegue destruir a nave. Ele tem redes que cortam, que destroem a nave. Poxa, cara, tecnologia surreal. Como que resolve? O clássico predador. Você desativa, né, o motor. No meio da guerra, ele pega uma nave é ótimo. Ele pega um avião e entra no combate, apesar dele não ter permissão. Junto com o intendente dele não dá permissão, mas mesmo assim ele entra pra ajudar. Aí você vê umas coisas que você só vê em animação. Uma parte do avião dele começa a pegar fogo e ele sai do avião e bate, e aí ele descobre que as armas da nave é atraída com fogo, e aí ele arma a estratégia. Eles sobem acima da atmosfera com aqueles aviões antigos que eu não sei se tinha como fazer isso, então comentem isso, sim. Mas eu desliguei a suspensão de descrença e, cara, é só curtir, porque você vê que o predador consegue eliminar todo mundo, cara, literalmente todo mundo. O subintendente se sacrifica, inclusive nós vemos 3 sacrifícios na história: o sacrifício do Andres, o filho da Arsa, o sacrifício do irmão do guerreiro, né? E você também vê o sacrifício do intendente desse personagem também, e atrai o predador para a zona inimiga, e os inimigos mesmo vão desferindo golpe neles, e aí ele faz uma estratégia que quando sobrecarregando o motor, e aí quando o predador pega o avião dele, puxa com tudo e ele já escapou, né, com um tipo de paraquedas. No caso, ele usou paraquedas de repulsão no avião dele pra puxar o motor e ir na própria nave do predador, né, que é meio surreal, sim, porque ele tem tudo mais, tem mais tecnologia, mais experiência, mas tudo bem, foi massa, me emocionei de qualquer jeito. E aí ele consegue derrotar o terceiro predador, que é o último arco, onde ele aparece numa
uma mecânica, e acredito que tenha sido o fim dos outros dois, porque não mostra. E aí nós vemos como que os três se encontram. Eles estão em criogenia e eles vão para um coliseu, que seria o último arco. Eles tentam se comunicar e eles não conseguem, porque os três falam em línguas diferentes. Essa parte é a parte que eu fico pensando, poxa, não tinha como eles escaparem. E entre aspas, pra mim eles não escaparam. Na verdade, ninguém escapou, porque lá no coliseu, que mostra o combate, eles se combateram, apareceu uma criatura que eles também combateram, que acabou engolindo o nosso aviador. Antes, essa criatura tinha engolido um personagem que tava com um bracelete, mas aí ele consegue encontrar um bracelete que eles estavam com umas coleiras no pescoço que iam explodir a cabeça deles caso eles não seguissem as ordens do rei. E ele consegue desativar. Antes eu quero falar um pouco sobre o rei dos predadores. Ele tá muito massa. Ele é basicamente o primeiro predador, só que muito mais B10. Porque ele tá com carcaça, possivelmente das caças que ele conseguiu derrotar. E ele é shapeadaço, ele é gigantesco. Ele deve ter uns 3 metros também. Ele é muito alto, ele é muito grande, muito imponente. E ele consegue, teoricamente, enfrentar os três com facilidade. E é claro que ele leva dano. E aí você vê um cara aviador antigo conseguindo pilotar uma nave dos predadores, onde você tem que desligar 100% a suspensão de descrença. Mas você consegue meio que... ele consegue ter uma ligação com as máquinas, que nem o pai dele. Porque mostra o pai dele fechando os olhos, né? E conseguindo sentir a máquina, o que ele tinha que fazer, como que funcionava. Enfim, nesse final, a Arsa, ela se sacrifica para que eles conseguissem fugir. Nesse sacrifício, eles fogem, mas aí o rei da raça predador, né? Ele faz com que todas as naves vão atrás deles, então 100% certeza que eles vão conseguir escapar. Eu acredito que seja impossível. E aí a Arsa aparece congelada enquanto eles levam. Nós vemos o easter egg da Naru do filme O Predador é a Caçada congelada também. Então esse foi o fim que ela levou. Esse é o fim que todos os personagens que enfrentam um predador leva, que o derrotam no caso. Eles derrotam um dos guerreiros e se tornam a presa perfeita, a presa que ao predador derrotar, que lá no começo do filme a gente cita, se torna um maior dos predadores, se eles derrotarem essas presas. Meu, muito legal, eu curti muito o filme, espero que vocês também tenham curtido. Eu quero saber o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam desse estilo animação meio Arcane. Eu achei uma beleza. Claro que tem pontos negativos da questão dos predadores perderem, mas a gente ainda vai ver o filme, né? Esse novo filme, que o predador vai ser o principal. Então acredito que ele vai derrotar os humanos. Mas mesmo assim foi muito legal, eu gostei muito. Eu sou o Matheus Fonseca, né? Aqui nós temos outro vídeo que eu falo sobre Minecraft e sobre gato de botas. Voltei aqui com tudo. Espero que vocês se inscrevam no canal, deem like e comentem. Eu realmente estou me esforçando bastante. Esse vídeo tá mais longo e eu tentei fazer uma produção mais bem feita. Então é isso aí, pessoal. Falou!